te esqueças de ti. Tens a força das árvores, a beleza das flores, a pureza das águas e muito mais. Tu tens a importância do sol e os encantos da lua, a liberdade dos pássaros, o poder das sementes, a fluidez dos ventos e muito mais. Tu és mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica. Não ignores a força que nos faz especiais. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te ó doce vento, voa em ti, sê pelos seres, sê Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te ó doce vento, voa em ti, sê pelos seres, sê Deus pra eles, quanto Deus é para ti, quanto Deus é para ti, quanto Deus é para ti. Pessoal, então, antes, para que a gente possa dar continuidade, eu vou pedir nesse momento a todos que a gente possa fazer uma oração em conjunto aqui, né, que nós possamos unir os nossos corações, os nossos bons sentimentos, as nossas vibrações, e levando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, ao nosso irmão Jesus, aos bons espíritos que nos acolhem, que tutelam essa casa, agradecendo por tudo que nos possibilitou estarmos aqui hoje reunidos, por todas as escolhas que nós tomamos. Agradecemos a essa doutrina que tanto nos esclarece e nos consola, mas também que nos responsabiliza e nos mostra os direcionamentos. Agradecemos ao Pai pelo cuidado de sempre, pelo amor contínuo, que muitas vezes nós ainda ignoramos pelas nossas fragilidades, pelas nossas dores, mas assim então a gente pede para que Ele a cada dia, juntamente com a equipe espiritual, possa nos fortalecer, fortalecendo-nos através das atividades que todos nós precisamos passar, que a gente consiga olhar tudo que vem até nós como grandes oportunidades do nosso aprimoramento, que a gente consiga edificar e fortalecer a nossa fé, entendendo ela como uma construção diária, que a gente possa de fato se entregar à vontade do Pai, sabendo que ela é soberana, sabendo que ela é boa, ela é justa e ela é agradável. Que a gente possa ter uma noite excelente, que a palestra aqui seja um momento de trocas muito positivas e que a gente saia daqui mais confiantes do nosso papel, da nossa existência e de cada um que está ao nosso lado. Uma excelente noite, que assim seja. Boa noite. É com muita alegria, sob a égide do nosso Mestre Jesus, que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é amargura,
e que está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Lembramos que nossas palestras estão disponíveis no nosso canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema amargura, é com muita alegria que convidamos agora a nossa amiga Priscila Messiani, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Priscila. Oi, gente, mais uma vez boa noite a todas, todos. É uma alegria estar aqui nessa casa. Naron, obrigada, viu? Estava com saudades de vir aqui. Tinha um bom tempo que eu não via aqui. Eu sempre gosto de começar agradecendo imensamente. Então, pensar que em todos os outros lugares que nós poderíamos estar nessa noite, nós escolhemos estar aqui, né? Nesse lugar, partilhando coisas, pensando e estudando coletivamente. O Naron, e aí depois vocês resolvam com ele, quando eu cheguei, ele me perguntou assim: você vai fazer aqueles negócios que você costuma fazer aí? Aí eu virei para ele e disse assim: Naron, vou olhar a cara das pessoas. E aí, eu, olhando a cara das pessoas, vou ver o que eu vou fazer. Vou descobrir o que eu vou fazer. E para começar, nessa noite de hoje, o Mateus, sem saber, ele adiantou parte das coisas que eu ia fazer. Sem saber. Eu vou perguntar para vocês. Quem aqui se considera, e aí não é uma pergunta para os desencarnados, viu? Inclusive, boa noite, gente. É uma pergunta para vocês, encarnados. Estão aqui, tá? Com voz, viu? Quem aqui se considera trabalhador junto com Cristo? Levanta o braço. Eita! Temos uma pessoa. Estou vendo, Zé Eustáquio, você aí atrás não levantou não, viu? Estou te vendo. Ah, tem duas. Ok, tudo bem. Pensando nisso, que assim, ou vocês não quiseram se manifestar, ou há alguma outra dúvida aí que a gente vai pensar ao longo dessa noite de hoje, eu vou pedir para que vocês fiquem de pé, por favor, se levantem das cadeiras. Por gente, larguem as bolsas, isso mesmo, obrigada. Isso. Tira as mãozinhas do bolso. Solta o corpo, né? A gente fica assim, sem saber onde que eu ponho minha mão agora. Eu não sei o que ela vai falar, que eu tenho que fazer. Vocês vão, inicialmente, cumprimentar as outras pessoas que estão aqui. Porque, às vezes, a gente chega, senta na miúda e não fala: olá, tudo bem? Boa noite. Não é entre os conhecidos, viu? É os desconhecidos. Os que vocês veem pouco. Então, cumprimenta essa pessoa: olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo essa noite aqui. Eu estou vendo esse núcleo aí do fundão que não está saindo, viu? Só está dando a bênção, assim, ó. Muito bem, ótimo. Muito bom, maravilha. Agora vamos tentar mudar um pouco, né, essa distribuição aqui das pessoas, né? Eu vou pedir que quem está aí no fundo, esse grupo de cá, que está aqui no fundo e que está muito no fundo, e quem está aqui também, chega para frente, porque nós temos fileiras vazias. Eu gostaria de vocês mais próximo, por favor. Obrigada. Vamos mudar de lugar, gente. Vamos ter uma outra perspectiva. Isso é importante. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eu estou olhando quem não mudou, viu? Eu e a espiritualidade estamos anotando o nome de quem não mudou de lugar. Enfim. Ok. Podem se sentar. Obrigada. O interessante de quando o Naron me passou esse tema foi que eu pensei assim: poxa, mas é Setembro Amarelo, né? Ninguém pensou isso, não? Setembro Amarelo. A gente tem várias falas sobre valorização da vida em setembro, várias questões. E aí, Naron coloca um tema, vou jogar tudo na sua conta, viu, Naron? Amargura.
amargura, agridoce, em setembro. E eu costumo dizer que nada é um acaso. As coisas não acontecem ao acaso, os temas não são ao acaso. E esse tema, hoje, ele não é aleatório, ele não é à toa. Emmanuel faz uma série de convites e provocações nessas pequenas linhas que ele traz para nós. E vou começar com vocês, continuar. Para bem servir o Senhor, não é razoável que marchemos ao longo do trabalho como cooperadores lacrimosos e descontentes. Resumindo, eu perguntei para vocês no início, vocês são trabalhadores? Servem junto com Cristo? Tivemos 2. Mesmo assim, o José Eustáquio foi o que eu convoquei lá no fundo. 2 pessoas. O que está acontecendo? Qual é a questão? Foi por vergonha? Ou foi por talvez não se sentir digno ou digna? O que será que é ser trabalhador e servir junto com Cristo? Como que isso funciona? Por que o senhor levantou a mão? O senhor se sente um servidor de Cristo? Uhum. Sim. Uhum. Quando Emmanuel começa essa provocação aqui para a gente, é importante a gente pensar. Como a gente acordou hoje? Como vocês acordaram hoje? Com calor, nesse céu esfumaçado, cinza? Tenho certeza que alguns de nós aqui, como me coloco nesse alguns de nós, reclamaram um pouco, porque está muito seco, está difícil de respirar, está incômodo. Às vezes a gente até pontuou. Às vezes a gente gastou ali 15, 20 minutos reclamando. Às vezes a gente gastou ali 30 minutos reclamando das possíveis pessoas das quais a gente não conhece, que pôs fogo em algum lugar do qual a gente não viu. Viu na televisão. Como que a gente acordou? Como que a gente passou o dia de hoje? Como que vocês passaram? O que vocês sentiram? Se consultem. Pensem aí, como é que foi isso hoje? A gente lamenta. A gente reclama, a gente vai elencando várias questões ao longo do dia que nos incomodam. E aí vai chegar um determinado momento aqui que vocês vão pensar junto comigo assim, mas espera aí, tem alguma coisa muito estranha. Porque a gente não deve, em uma certa medida, talvez nomear o que a gente diz, o que a gente sente? Mas então não posso reclamar? E aí? Quando a gente reclama, clama, pede, há algumas coisas por trás disso. Eu falei do tempo, mas eu poderia ter falado de outras coisas. Vocês têm aqui hoje uma história de vida. Né? Vocês passaram por várias questões. Histórias não muito boas, histórias muito boas. Se eu perguntar para vocês assim, me conte um momento que comoveu vocês, o último momento que comoveu, vocês acharam bonito, um gesto, algo que fez com que vocês sorrissem com leveza. Mas se eu também perguntasse sobre algo que incomodou, talvez num primeiro momento vocês não localizassem, por uma série de coisas. Se eu perguntasse de novo, falasse, não, pensa, pode pensar, pode falar, não precisa ter medo. Ou receio de contar algo que magoou. Se eu tivesse uma mediunidade plena, eu tenho certeza que os balõezinhos de vocês agora aqui, de pensamento, está habitado com alguma coisa. Talvez alguma coisa, com essa pergunta que eu estou fazendo, que vocês nem queriam lembrar. E eu tenho certeza também que tem coisas que vocês, mesmo querendo lembrar, não vão lembrar. Sabe aquele dia que a gente acorda com um extremo mau humor, impaciência, que parece que tudo está dando errado? O ônibus atrasa,
Você pega um engarrafamento, tem alguma coisa que te tira ali da ordem. Você está no trânsito, você xinga uma pessoa, porque tudo acontece naquele dia. E aí a gente pensa assim, alguém pergunta, mas o que aconteceu? Você falou assim, nada. A gente não diz isso? Não, só acordei de mau humor. Para nós mulheres, ainda há uma péssima questão, que é péssima, porque não é razão, não. Logicamente, o nosso corpo fica alterado em um determinado momento. Isso aí é uma questão que não há o que negar. Mas só que, inclusive, a gente não tem direito a algumas coisas em alguns momentos. Da mesma maneira, que é uma coisa que eu sempre gosto de pontuar no setembro, que a gente não vê com facilidade homens chorando, se comovendo e tendo alguns gestos. Por que eu estou trazendo essas coisas? O que isso tem a ver com Emmanuel? Tudo. O que isso tem a ver com Cristo? Tudo. O que isso tem a ver com a nossa lição de hoje? Tudo, gente. Tudo. Quando você acorda e pensa que foi à toa, aleatório, por nada, nós estamos deixando de ver algo que aconteceu conosco. Exemplo. Se eu retomar aqui a infância de vocês e fizer perguntas específicas sobre a infância de vocês, sobre algo que vocês ouviram, vocês vão lembrar de uma coisa que vocês ouviram e não gostaram. E que habitou a infância. Olha, você não vai conseguir fazer isso, não tenta não. Olha, isso aí não vai dar certo. Não, mas você quer fazer esse curso mesmo? Tem certeza? Não, esse relacionamento aí não vai dar certo, não casa com essa pessoa, não. E a gente vai ouvindo várias frases. E como um ímpeto cristão, um ímpeto que nos é ensinado, a gente às vezes pensa que há uma obrigatoriedade de não ligar. A gente não escuta muito sobre a indulgência? Vocês já ouviram, em algum momento, sobre a indulgência. O que a gente faz? A gente tenta relevar. Mas a gente não releva. Aquilo nos magoa. E, às vezes, atravessa eras nessa existência. Eras. De tempos. Eu não falei da infância? Posso pegar a adolescência, a vida adulta. E o que a gente faz? A gente esconde profundamente. Em algum momento, alguma coisa acontece que você não sabe o quê, porque a gente passa por vários estímulos durante tanto o dia quanto a noite, enquanto a gente dorme, e você acorda com uma sensação estranha. É uma retomada da sua história, que você não sabe explicar. Aconteceu alguma coisa. Não existem sentimentos e emoções aleatórias. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando da mágoa. E a mágoa é uma coisa que nos faz agir desta maneira que o texto traz. Reclamando, xingando, com má vontade. E aí a gente às vezes pensa a mágoa assim. Eu tenho uma mágoa, como é seu nome? Rose. Eu tenho uma mágoa da Rose. Às vezes a gente pensa assim, tem uma mágoa com fulano. E aí eu não sei se vocês já ouviram aqui, provavelmente já, ou alguém falou perto de vocês, falou assim, vou me reconciliar com a Rose nessa encarnação, para na próxima eu não voltar com ela. Vocês conseguem ver que não tem nada de muito positivo nisso? Que, na verdade, a gente está pensando, se eu digo isso, eu estou querendo o livramento da Rose, assim, me livrar dela, inclusive. Não é que eu quero... aquilo que aconteceu com a gente foi ruim mesmo. Vamos conversar para ver o que é possível? Às vezes, aqui, agora, não vai ser possível. Mas vamos voltar nesse assunto daqui a um tempo? A gente tem um ímpeto de não se sentir ofendida, ofendido, ou de resolver a questão rapidamente. Porque a gente tem que estar com o checklist espiritual certinho. Não tenho rancor de ninguém, não tenho mágoa de ninguém, não tenho inimigos nessa encarnação, neste processo de vida. Não tenho. Aí os espíritos, nossos amigos espirituais, devem olhar e falar assim, coitado, que dó.
Que ilusão. Não é assim que funciona. Quando eu falo desse processo de aceleração e de várias coisas, nós vamos, por mais que vocês não tenham levantado o braço, mas há uma cobrança interna para que a gente faça o bem e o certo, para que a gente sirva ao Cristo. E para servir ao Cristo, a gente pensa às vezes desta maneira, que nós temos que estar com uma dignidade que é para além. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Rossandro tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é: qual que é a melhor maneira para você desentupir um cano sujo? É com água suja, cheia de gordura, de pó de café? Não é. É com água limpa. A gente vai desentupir um cano, a gente pega uma mangueira com água limpa e passa dentro daquele cano. O Evangelho, o trabalho do Cristo, as palavras e sentimentos, a gente limpa com a água limpa do Evangelho. Um Evangelho vivo, vivido em cada dia das nossas vidas. Não é só vivido aqui dentro da casa espírita, não é só vivido nos momentos do pão da vida lá embaixo, é vivido constantemente, a partir do momento que eu saio daqui, que eu estou lá fora, onde eu estiver. E essa água limpa de atitude e comportamento que nos aprimora. Não é porque eu estou aqui, e aí, Emmanuel, aqui num determinado momento, vai usar uma palavra bem específica, não é porque eu estou aqui na frente que eu sou a pessoa que não tem falhas e que sou uma água pura e límpida. Não. Eu, inclusive, estou aqui porque eu preciso estar aqui, estudar isso aqui, este texto, e aprender sobre ele. Aprender bastante sobre ele. Mas, às vezes, a gente continua com uma mentalidade de eleger ídolos, eleger pessoas crísticas, sendo que nós estamos ainda um pouco distante dessa evolução e do comportamento que o Cristo tinha. Então, quando a gente tem essas mágoas, as mágoas traduzem a nós. Podem traduzir aí uma coisa que é levada aí esse sentimento de frustração, desconfiança e de deslealdade. Sabem aquela sensação de que você se decepcionou tanto com as pessoas que você fala assim: ah, não vou fazer isso mais não, eu já fiz isso, não deu certo. Eu já fui muito confiante nas relações, mas hoje eu já não sou mais não, porque eu já me decepcionei. Eu não vou fazer essa pergunta em aberto para que vocês levantem os braços. Mas se eu perguntar que talvez, até para quem teve, e eu não estou falando isso a partir de mim, estou falando isso a partir do Hamed, que tem um capítulo específico sobre isso, que é de nome Mágoa, e que ele fala: é iludida aquela pessoa que acredita que vai receber o amor da maneira que ela espera, com aquela expectativa. Então, se eu perguntasse aqui quem teve uma desilusão amorosa, não vou fazer isso, fiquem tranquilos e tranquilas, tem uma chance aqui de todo mundo, em algum momento, levantar o braço e falar: sim, em algum momento eu tive. Só que Emmanuel também nos diz que quem trabalha e decide caminhar com Cristo, porque ele fala ali de marcha, ali tem marcha. Quem decide caminhar e servir ao Cristo é um trabalhador operoso e confiante. O que quer dizer isso? É o mais alto nível que a gente possa chegar de algumas coisas, que é: independente de como você me responder, eu vou fazer porque está fazendo bem para mim. Essa atitude. Eu não estou preocupada numa resposta, num ressoar. Isso é muito difícil. Eu estou fazendo porque ter essa atitude me deixa com a consciência tranquila. Me deixa bem comigo. Quando a gente fala de nomear os nossos sentimentos, a gente tem um trecho aqui do Dores da Alma. Eu não sei se aqui tem, imagino que tenha. Vocês podem pedir para o Naron. Tudo é meu plano, Naron. O Hamed vai dizer o seguinte: querer não sentir dor pode dessensibilizar as comportas dos nossos mais significativos sentimentos.
Porque o que a gente faz? A gente se fecha, para de se relacionar, porque a gente não quer sentir dor. A gente não quer ter experiências amargas. Talvez vocês perguntem assim, você quer ter experiência amarga? Não, não quero. É aquela mesma pergunta que eu já ouvi em várias pessoas dizerem, alguém casa pensando em separar? Se eu fosse responder isso a partir do contexto clínico, casa. Você balançou a cabeça, mas casa. Tem relacionamentos que já não estão bons, mas as pessoas decidem casar. Mas, em boa parte das vezes, as pessoas casam querendo ficar juntas. Se unem querendo ficar juntas. Só que, às vezes, as coisas mudam de lugar. Inclusive, atingindo de forma generalizada a nossa capacidade de amar. Se nós não conseguimos ter essa abertura aos sentimentos que a gente tem, é uma outra pergunta que eu não vou fazer aqui para não constranger vocês, mas se eu perguntasse quem aqui está extremamente incomodado com alguma questão, alguns de nós levantariam os braços. Alguns de nós não levantariam por vergonha. Quando o Mateus fez aquela divulgação aqui, colocou de 14 a 24, eu fiquei pensando assim, tudo bem, a gente tem uma faixa etária, né, que diz da juventude e tal. Mas é interessante até isso, porque a juventude consegue ter uma abrangência de falar dos sentimentos que, às vezes, nós, enquanto adultos, não temos. Nós enrijecemos, cristalizamos, como defesa. Porque, infelizmente, às vezes nós dizemos, e é como se a Rose chegasse e me falasse assim, Priscila, eu tinha encontrado um crush, encontrei um amor, e eu fui com tudo. Estava, assim, emocionada, como dizem os jovens. Mas não deu certo, não. Aí eu virasse para a Rose e falasse assim, ih, Rose, você não aprendeu isso ainda, não? Não acredito, você vai ficar sofrendo por causa disso? Por causa desse relacionamento? Não é possível, nessa idade você ainda não aprendeu? Gente, isso é muito cruel. Se nós somos uma doutrina reencarnacionista e que pensa que a gente aprende o tempo todo, é muito cruel você chegar para uma pessoa e falar assim, não é possível que você ainda não aprendeu. Será que você sabe de tudo? Será que você aprendeu tudo? Será que quando a gente pensa, inclusive nesse mês, que deveria ser repercutido o ano todo, será que isso é acolher sentimentos? É acolher alguém? Vocês acham que o Cristo viraria para a Rose e diria, não é possível, Rose, que você não aprendeu até hoje? É aquela coisa, trocar de lugar. Será que era isso que ele diria? E aí, quando a gente fala das nossas imperfeições, é interessante a gente pensar que quando Jesus escolheu os seus apóstolos, ele não escolheu pessoas perfeitas. Os discípulos eram perfeitos. Ele escolheu pessoas que tinham capacidades específicas, mas que tinham uma coisa muito importante: disposição para servir, para trabalhar. Independente do ponto em que essas pessoas estavam na sua estrada da vida, na sua jornada. Hamed continua com um trecho aqui dizendo, a arte de perceber de forma clara e real nossas mais íntimas intenções é uma das tarefas do processo evolutivo pelo qual todos nós estamos passando. Todos aqui. Todo mundo. Nós vivemos em uma sociedade que a gente tem dois extremos. A gente tem um extremo que é as pessoas que publicizam a vida o tempo todo. E quando eu digo isso, eu não estou, nesse momento, não estou tecendo críticas a isso, não. Neste momento. Publicizam a vida o tempo todo. E nós temos uma outra parte que está num polo de descrédito, desesperança e zero sensibilização. Que começa a pensar assim, isso não tem mais jeito, essa sociedade não tem mais jeito, para onde nós vamos, o que vai acontecer? Vocês acham, sinceramente, sem querer generalizar, mas que essas pessoas que publicizam em demasia a sua vida, vocês acham que elas estão conseguindo fazer uma reflexão sentimental sobre o que elas vivem?
Essas pessoas que estão no ponto da desesperança, vocês acham que elas também fazem uma reflexão? Não. A pessoa que, infelizmente, chegou no ponto da desesperança, ela não tem uma perspectiva futura, que é, inclusive, algo que nos traz o Evangelho. Num tempo futuro. Ela não tem essa perspectiva de um tempo futuro. A que publiciza muito, enche de muitas palavras, às vezes palavras, inclusive, muito bonitas e retóricas, consegue ter aquela coisa, não vou, para não haver dissenso, é aquela coisa, uma ditadura do presente. Esteja bem, em 10 encontros, eu vou fazer você mudar a sua vida. Venha. E ao invés de, em 10 encontros, eu vou pedir licença para fazer um parêntese científico, eu estou falando isso baseada na minha profissão. Para a psicologia, a Unimed tinha um combo de 12 encontros. Gente, 12 encontros, se você tiver um aí por mês, dá cerca de uns 3 meses. A brecha de uns 3 meses era o que normalmente os clientes já contavam assim, para falar assim, no final, aqui na 12ª, todos os meus problemas vão estar resolvidos. Porque eu vou na psicóloga, e a psicóloga vai o quê? Resolver tudo para mim. Quando Emmanuel nos provoca aqui para a marcha, para o caminhar, vai haver queda? Vai haver. Vai haver problema? Vai haver. Vão haver dias secos, esfumaçados, estranhos, e eu não estou falando do clima? Sim. Mas confia. E aí, talvez, quando vocês escutem eu falar dessa maneira, seja uma coisa muito distante, mas não é. Eu vou estar de olho ali no relógio, eu vou contar uma coisa para vocês, um exemplo de um amigo muito famoso, que é o Alberto Almeida. O Alberto Almeida, se vocês jogarem no YouTube, vocês vão achar uma série de palestras dele. Aí ele contou o seguinte caso, e eu vim lembrando dele o caminho todo para cá. Que ele foi comer uma pizza com a sua esposa, e aí ele pediu uma pizza portuguesa. Aí, quando a pizza chegou, ele olhou a pizza, estranha. Ele foi e chamou o garçom. Eu pedi uma pizza portuguesa. Aí o garçom, mas essa é a pizza portuguesa? Ele falou assim, mas cadê o ovo? Aí o garçom foi tentar explicar. E aí, né, o Alberto Almeida, a fala dele, a forma dele de falar se assemelha do Divaldo. Ele lembra muito, inclusive. E aí o Alberto Almeida conta, eu, como um bom palestrante, comecei a usar minha retórica com o garçom. Mas onde já se viu isso ser uma pizza portuguesa? Pizzas portuguesas são compostas de ovo, tomate, cebola, uma série de... Isso aqui não é uma pizza portuguesa. Falou. Foi grosseiro, foi rude, falou na cabeça do garçom. Aí o garçom deixou a pizza lá. E aí, sabe aqueles lugares que o garçom volta para servir? O garçom ainda voltou para servir, perguntou para ele assim, você aceita um pedaço da pizza portuguesa? E aí o Alberto Almeida disse assim, essa michuruca, isso não é pizza portuguesa, xingou. E assim, eu não estou reproduzindo, né, a maneira como ele xingou. E aí o garçom se afastou, outro garçom foi atender a mesa. E aí, quando o outro garçom saiu, a esposa do Alberto Almeida, que tinha esperado até o momento, virou para ele e disse, você leu o cardápio? Aí eu fiquei pensando comigo, a capacidade dessa moça, dessa esposa, dele de esperar, porque quando se espera, é pior do que ele ser interrompido e falar assim, não faça isso. É pior, gente, é pior. Você leu o cardápio? E tinha um tempo que ele não ia nessa pizzaria. Quando ele abriu o cardápio, a pizza portuguesa tinha uma outra composição e que não levava nem ovo, nem cebola, nem tomate. Era um outro estilo, era um outro nome. Alberto Almeida, então, quis que uma vala se abrisse para ele enfiar. Porque, querendo ou não, gente, enquanto uma pessoa, vou me colocar, e até pensando numa coisa que eu ouvi do Haroldo uma vez que me marcou profundamente. Para quem está aqui, não é que nós temos uma obrigatoriedade de ser perfeitos, não é isso. Mas a gente estuda, a gente ganha
tapas na orelha afetivos durante muitos dias. Então, está muito fresco na sua cabeça. Então, aquelas vozes e os nossos amigos espirituais, viu? Falou semana passada na Casa Espírita sobre ter educação. E você acha que isso foi educação? Gente, a nossa consciência, ela fica uma coisa assim, que é o que acontece quando a gente vê que precisa pedir desculpa. Aí o Alberto Almeida chamou o garçom não quis ir. Chamou de novo, ele não quis ir. Foi pagar a conta, o garçom não quis ir. Aí ele foi atrás do garçom lá atrás, né, no lugar onde os garçons estavam. O garçom estava lá, descansando no seu momento de alimentação. Ele foi, bateu no ombro dele e falou assim: olha, eu vim aqui me desculpar, porque eu errei, eu fui muito grosso com vocês, sem educação alguma. O garçom olhou para ele, o Alberto Almeida com a mão estendida, e aí o garçom virou, pegou a mão dele, balançou com muita alegria e falou assim: eu te perdoo. Olha a diferença. Aí o Alberto Almeida pensou assim na sua mente: mas, gente, foi uma coisa tão pequena assim, perdão, porque perdão, eu não sei se vocês têm essa escala aí na mente. A gente pede desculpa, tipo, eu tropeço no seu pé, desculpa. Mas se eu te magoo profundamente, perdão. A gente tem meio que uma escala assim, não tem? Da linguagem, né? De uma coisa que é maior. Ele falou assim: veja a profundidade do que eu fiz com aquela pessoa. Ele comentando com a esposa. Ele me respondeu que me perdoava. Imagina esse garçom, depois de passar por essa noite comigo, tendo sido tão grosseiro e rude, como a pessoa que estava ali para me servir, retirando da graça, que é o que fala ali. Não privemos os nossos irmãos da graça de Deus e com Cristo. Imagina essa pessoa chegando em casa e ia descontar na companheira ou companheiro. Se não tivesse companheiro ou companheiro, ia descontar no cachorro. Se não tivesse um animal, ia descontar na primeira pessoa que cruzasse na frente daquela pessoa. Quando a gente fala dessa amargura e dos sentimentos que nos habitam, a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda. E a gente precisa lembrar o seguinte: ser um trabalhador do Cristo, ser um servo do Cristo, é ser fiel no pouco e no muito. A gente chega aqui e é recebido afetivamente. Se você vai sair daqui e fazer uma compra no Rena, é você também tratar efetivamente aquela pessoa que está ali trabalhando o dia inteiro e que não tem nada a ver com as suas questões. É você tratar ela como se você fosse um portal, porque você é, de afeto. Quantas vezes a gente passa em algum lugar desses, que a gente vai em uma loja, um caixa, um banco, e aí você passa sem estar de maneira acelerada, e você vira para aquela pessoa e fala: bom dia. Aquela pessoa até assusta, ela sai do prumo, porque ela não está acostumada nem a ser vista. É uma invisibilidade social de algumas pessoas. Às vezes, quando a gente pensa no trabalho com Cristo, a gente pensa em coisas imensas. E nós também pensamos que nós temos que estar, como eu disse, com o checklist espiritual em dia. Estar com o checklist espiritual em dia é nós conseguirmos nomear com coerência o que a gente sente. E isso não é fácil. Quando a gente nomeia com coerência o que a gente sente, se Rose virasse para mim e me falasse uma coisa aqui: nossa, Priscila, hoje eu acho que você foi assim assado. Se eu tenho consciência das minhas questões, o problema não vai ser a Rose me falar. O problema é eu saber e não fazer nada. E aí é um problema só comigo. Quando alguém nos aponta algumas questões e nós nos ofendemos profundamente e guardamos mágoa e rancor, em muitas vezes, sem generalizar, porque Emmanuel dá uma epígrafe ali no final, nós temos mais questões conosco, de não querer revisitar os nossos sentimentos. Por que eu digo que Emmanuel dá um aviso ali no final? E eu já vou falar dele para a gente encerrar. Ele diz da seguinte maneira: guardemos reflexão e prudência. Guardemos reflexão e prudência. O que ele quer dizer com isso?
que nem todas as mágoas e incômodos são irrelevantes. Tem coisas que a gente precisa se ater, se haver, e tem relações que não são positivas para ser mantidas nessa encarnação. Se tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é com o complexo que, às vezes, de salvador e salvadora nós temos de algumas relações. Tem limite. Fora daqui da casa espírita, eu atuo muito, muito, e muito mesmo, pela todo bojo ali que compreende a Lei Maria da Penha. Quando a gente fala dessas relações, e aí eu tenho, às vezes, uma rotina de ouvir coisas, né, e questões, que eu penso assim, se a gente leva relações como fardo, e começa a dizer que as pessoas têm que se manter em relações ruins, amargas, de qualquer maneira, eu estou dizendo que Cristo e que Deus quer que eu viva uma relação que não desperta o melhor em mim, que me desperta amargor, que me desperta tristeza. Tem limites. Às vezes a gente tem uma pequena relação com aquela pessoa que a gente tem uma dificuldade nesta vida para dar uma amolecida, para na próxima existência continuar um processo de outro lugar. Mas, novamente, se a gente começar a querer resolver tudo em uma existência só, nós começamos a nos punir e não conseguimos nomear de fato o que a gente está sentindo. Então, calma. Desacelerem. Deixem as defesas de lado. E aí Emmanuel continua nesse parágrafo. Mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbamos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus, que foi o exemplo do Alberto Almeida. Imagina se ele não pede desculpa, ele tira a graça. Sabe aquela coisa de tirar a graça de você ficar no ambiente? Literalmente. Acontece algo que te tira a vontade de estar ali? Nós fazemos isso. Mas da mesma maneira que em alguns dias não tão bons nós fazemos isso, nós também temos a potência de fazer outras coisas. O que vocês fizeram aqui no início, cada um do ponto que deu conta, às vezes meio tímido, meio tímida, às vezes um pouco incomodado, mas que vocês viraram e falaram: olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda, ei, tudo bem? Eu vi, vocês estavam lá atrás, vocês estavam assim, né? Olá, quase uma bênção e um abençoamento. Independente, é um movimento. Cristo é movimento contínuo de amor. Cristo viveu os seus dias caminhando de cidade em cidade, utilizando de cada coisa vivida para tirar um traço de afeto e ensinamento. Então, eu vou perguntar novamente para vocês. Depois disso tudo, de tudo isso dito, quem aqui é um trabalhador do Cristo? Quem aqui é um trabalhador do Cristo? Vocês continuam ainda em dúvida, gente? Hã? Como é que é? Como é que é seu nome? Rodrigo? Rodrigo, pois devia. Sabe por quê? Você não se sente. Não tem problema ele estar acima, ele está mesmo. Você tem razão. Só que eu vou te dar um exemplo do que você acabou de fazer. Você levantou a sua voz e falou para que todos ouvissem que você não se sentia digno, apesar de todas as coisas. O que você fez aqui agora foi um ato de um trabalhador do Cristo e de alguém que quer caminhar com Ele. Você deu voz, talvez ao que várias pessoas aqui estavam pensando, e aos nossos companheiros desencarnados que estão assistindo esse trabalho. Caminhar com Cristo e ser trabalhador do Cristo não é ser igual a Ele. É ter disposição de ser você.
do ponto em que você vê que você está. Então, o que você está falando é legítimo. Mas você não deixa de ser uma pessoa com quem Cristo conta. Se eu tivesse, inclusive, mais tempo e te perguntasse assim, Rodrigo, algum dia algum dia deste ano, eu tenho certeza que você fez alguma coisa, inclusive hoje, que abraçou o coração de alguém que precisava, sem você perceber. Às vezes, com as mobilizações afetivas que a gente tem, nós fazemos as coisas e a gente nem percebe o quão bem está fazendo. E que, inclusive, é o bem mais puro. Se vocês não levantaram os braços, ou por qualquer outra questão, mas pelo que o Rodrigo partilhou, eu sugiro que vocês repensem. Somos todos dignos, principalmente por sermos todos filhas e filhos de Deus, merecedores de amor, de afeto, de carinho. E pelo simples fato de, numa noite de quinta-feira, onde nós poderíamos estar debaixo do chuveiro ou com o ventilador ligado, vendo televisão, mas nós estamos aqui, ouvindo sobre Cristo, sobre amor, sobre mudança de atitude, isso já é ser um trabalhador do Cristo. Esse movimento, por hoje, já é suficiente. Era o que eu tinha para hoje, algumas provocações que eu tinha para essa noite de hoje. Eu vou pedir para que vocês fiquem confortáveis aí nas cadeiras, respirem profundamente.